E você vai ser um péssimo pai se você usar o seu feeling ou os seus sentimentos para tomar decisões importantes. Meu nome é Rafael Henriques e esse é o Pai Old School. Ô bicho, presta atenção nisso aqui. Você pode se esforçar, você pode dar a sua vida, você pode se matar pela sua família, mas você não vai ser valorizado e nem reconhecido se você fizer isso do jeito errado. A maioria dos pais são bem intencionados, geralmente se esforçam para fazer o melhor, mas esse esforço tem que ser feito do jeito correto. Eu quero desmistificar essa reclamação recorrente que vários seguidores trazem para mim no Instagram. Então, nesse Dia dos Pais, eu quero te mostrar algumas coisas. Primeiro, por que você age muito errado quando você leva em conta os seus sentimentos, ao invés de uma visão objetiva da vida. Segundo, como estruturar uma visão de mundo que evita esses erros. E terceiro, por que você deveria dedicar alguns minutos por semana para estudar sobre como ser um chefe de família cada vez melhor. Mas antes da gente prosseguir, você vai deixar um like e vai se inscrever no canal. Bom, e por que você ser guiado pelo seu feeling vai ser um péssimo negócio, não só para sua paternidade, mas para qualquer coisa na sua vida? Porque isso é uma coisa de gente imatura. Pois é, e a imaturidade, ela deturpa, ela turva a nossa percepção das coisas. Tem alguns memes do Ciclope, quando ele começa a enxergar as coisas, ele enxerga tudo errado, ele chega numa quitanda, e ele tem o óculos vermelho, né? Então ele chega na quitanda, ele vê um monte de fruta redondinha, e como ele vê tudo vermelho, ele chega na frente dos limões, das laranjas e fala: meu Deus, mas só tem tomate nesse lugar? Eu vou deixar alguns memes desses aqui passando na tela enquanto a gente conversa, só para você ter uma ideia do que eu estou querendo te dizer. A verdade é que a graça desse meme é porque ele vê tudo de uma forma distorcida, que é fruto de um filtro que ele tem pré-configurado ali no óculos, que deixa tudo vermelho, independente da cor real das coisas. Nesse exemplo fica muito claro que ele olha para alguma coisa e ele não enxerga a própria coisa. Assim como o imaturo, ele olha para a vida cotidiana dele e ele não consegue extrair dali uma verdade objetiva. Ele só consegue entender o que ele sente. E o que acontece? Você se torna um emocionado que só enxerga as coisas de acordo com a sua conveniência. E o que vai acontecer? Os seus sentimentos, o seu feeling vai ditar o que é verdade e o que é mentira para você. Mas qual é o problema disso? É que os seus sentimentos variam todo santo dia. Eu nem sei se existe isso mais, mas antigamente tinha um instrumentozinho que o pessoal colocava em aeroporto, principalmente, para ver para que lado o vento está indo, né? Aquilo chamava biruta. Não sei se usa isso até hoje, mas o fato é que a biruta, ela é um saco vazio, um saco qualquer, de um material qualquer, de pano, e aí ela indica o lado do vento. Então se o vento bate para cá, ela mexe para cá. Se o vento bate para lá, o vento mexe para lá. E o que acontece é que a biruta mostra lá para o pessoal do aeroporto para que lado está o vento. Quando você é um imaturo que se move pelos sentimentos, o que você está fazendo é virando uma biruta de aeroporto. Para onde o vento bate, você vai. E aí, meu amigo, é muito fácil uma pessoa assim achar que está dando a vida pelos outros, quando na verdade o que ela está fazendo é só encher o saco e tumultuar o ambiente. E aí eu te pergunto qual é o antídoto para isso? Ganhar maturidade. Então o que eu queria te trazer e o que eu queria te desejar nesse Dia dos Pais é que você conseguisse ganhar maturidade para o seu bem e para o bem da sua família. Mas como eu também não vim aqui só para ficar cagando regra e te chamar de imaturo, de graça, no pleno Dia dos Pais, eu vou te dar aqui um mapa, um guiazinho de 3 passos para você adquirir maturidade enquanto você cuida da sua família. Então faz o seguinte, aproveita, pega uma caneta e anota isso, para depois você colocar em prática. Bom, e o primeiro passo para você começar a sair da imaturidade é você construir convicções firmes. E eu acho que todo mundo pensa que tem convicções firmes, mas a verdade é que a gente precisa testar essas convicções teóricas, né, na nossa vida prática. Ou seja, a gente precisa comparar o que é que eu penso na minha cabeça com o que eu faço realmente na minha vida. E é muito comum no Brasil a gente ter convicções que são muitas vezes conflitantes, né? A gente tem convicções demais, e aí várias delas são antagônicas, elas não poderiam coexistir por uma questão de lógica. E aí elas existem assim mesmo. Por isso que a cabeça das pessoas mais imaturas são uma confusão, porque as ideias não se conversam. Quantas vezes você viu um pessoal meio saudosista falar assim, antigamente que era bom, na minha época que era bom, que não tinha essas safadezas de hoje em dia. E aí você faz um corte nessa fala e volta lá para os anos 90, que você vai ver que 2 da tarde, no domingo, com a família reunida almoçando, você tinha um monte de raba para cima no meio da banheira do Gugu. E os caras ficavam esfregando nas mulheres e tal, e é isso aí.
e aí acabava isso, tinha umas crianças de 6 anos dançando na boquinha da garrafa. Quer dizer, o cara acha que hoje em dia tá uma merda. E ele acha que na época dele é que era bom pra caramba, porque todo mundo tinha altos valores morais. Mas ele esquece que todo mundo assistia essas porcarias no domingo, na mesa de almoço ali com as tias velhas, as avós, as crianças, tudo ficava vendo essas porcarias. Você tem casos, né, até de senhoras mais velhas, muito católicas, muito devotas, por exemplo, e que ensinaram para as próprias filhas que não pode depender de homem, porque homem, não sei o que e tal. Ou seja, uma pessoa que tem uma intenção mais tradicional, mas que está bebendo de uma fonte mais moderna, né, principalmente dos anos 60 ou 70 para cá, e essas convicções acabam coexistindo dentro da pessoa. E aí hoje em dia a gente tem um agravante muito complicado, que na verdade são dois agravantes, né? O primeiro, a gente está numa época muito politizada, onde a política sempre tem um filtro da ideologia, então é difícil saber realmente o que você pensa de verdade, o que você simplesmente adotou como uma ideologia. E a gente tem algoritmos de redes sociais que ficam mandando para você coisas parecidas com o que você já gosta. E aí, quando você junta essas duas coisas, o que acontece é que você vive numa bolha que você não consegue sair. Então é muito difícil você entender as contradições das suas próprias convicções, porque você não faz esses testes, né? Você não vai para fora da sua bolha para testar as suas convicções, para ver se elas fazem sentido ou não. E aí o remédio para isso, para você construir convicções firmes, é você espancar as verdades que você acredita de tempos em tempos. Não em debate de xingando as pessoas no Facebook, no Instagram, sei lá. Essas discussões assim não levam a lugar nenhum, não serve pra porra nenhuma. Isso tem que ser feito de forma interna, você com você mesmo. Você tem que realmente parar na frente do espelho e se questionar o quanto você pode estar sendo meio idiota em relação a certas convicções que você tem. E aí você testa essas convicções no mundo real. Tenta imaginar quais são as consequências dessas convicções que você está jurando de pé junto que são verdades absolutas. E aí para você questionar essas convicções não tem outro jeito. Você vai ter que estudar, né, minimamente. Você vai ter que assistir aula, você vai ter que ler livro. Não tem outra saída. Segundo ponto para você ganhar maturidade. Você precisa assumir voluntariamente e de bom grado responsabilidades. E é aqui que o pessoal se enrola, porque ninguém tá querendo essa porra mais. Mas eu te pergunto, você sabe o que é responsabilidade? Responsabilidade é a capacidade de responder ao apelo dos outros. Ou seja, as pessoas te solicitam alguma coisa e você responde com uma ação. Quando as pessoas precisam de você, você aparece e se dispõe a ajudar. E aqui é um ponto nevrálgico, né? Porque a pessoa imatura, ela é de fato um parasita. Ela sempre vai depender dos outros para tudo, ou pelo menos para as coisas mais importantes. E, em geral, as responsabilidades de um pai são muito claras, né? É muito difícil você não enxergar as suas responsabilidades enquanto pai. Você precisa trabalhar, você precisa cuidar da sua família e você precisa se cuidar para poder estar bem, para cuidar da família e para trabalhar mais. É basicamente esse o ciclo, né? E aí é muito engraçado porque quando você assume as suas responsabilidades de bom grado, acontece um negócio que é meio mágico. Você tira a sua atenção do seu próprio umbigo, você se torna um homem muito mais funcional, você entende melhor como as coisas funcionam no mundo, porque você está vivendo na própria realidade. E um terceiro ponto muito importante é que você melhora a sua autoestima. Para a gente que é homem, ser útil para os outros, fazer alguma coisa, completar o universo de alguém, é um motivo de satisfação absurda, porque a gente foi feito para isso. A gente foi feito para resolver problema e esse tipo de coisa. Não por acaso, foi exatamente esse tipo de visão que me bateu muito forte quando meus filhos nasceram. Eu a vida inteira fui meio preguiçoso, meio vagabundo e tal, e era conhecido assim, né, não só na família, mas né, todo mundo que me conhecia sabia que eu era meio mosca morta e tal. Foi o nascimento dos meus filhos que me puxaram desse meu mundo imaginário para o mundo real, onde as coisas têm uma hierarquia, têm uma prioridade e as coisas precisam ser feitas, né? Nenhuma bunda de criança vai ser automaticamente limpa sozinha. Alguém tem que ir lá limpar. Então eu recomendo fortemente que você assuma mais responsabilidades. Ah, Rafael, mas eu já tenho muitas responsabilidades. Provavelmente isso não é verdade, tá? Provavelmente você ainda tem coisas que você pode absorver. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para sua família, vai fazer bem para sua maturidade. E o terceiro ponto, a terceira dica aqui, é que você precisa assumir que tudo que acontece com você, a partir de agora, é culpa sua. Isso não deixa de ser uma outra dimensão, uma outra faceta da própria responsabilidade, que é uma faceta de olhar para você mesmo e assumir os seus próprios erros.
Eu quero que você entenda uma coisa aqui. Um pai que é infantil a ponto de não responder pelos próprios atos, ele geralmente é uma fonte de transtorno dentro da casa. Como ele não assume os próprios erros, ele está sempre procurando alguma forma de jogar a culpa nos outros. Então, ele vai ficar terceirizando a culpa. Porque a culpa, ela existe, né? A merda foi feita, alguém fez. Então, ela não vai deixar de existir. Então, você não pode simplesmente fingir que ela não existe. Então, o que você faz? Joga pro outro e foda-se. É bem aquela coisa Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E aí acontece um negócio meio dramático, assim, porque os seus filhos vão aprender que essa é a forma correta de viver a vida. Então eles vão ficar fazendo isso a vida inteira também. Afinal de contas, o pai faz, eles vão assumir aquilo para eles. No longo prazo, você vai criar uns filhos muito mal educados, muito covardes, né? Que não vão conseguir assumir nada na vida, não vão assumir nenhum erro, não vão assumir nada que fizeram de errado, e aí vão ficar imaturos também. E você enlouquece a sua esposa nesse processo no longo prazo. Então, eu queria que você não perdesse de vista qual é exatamente a função de uma família na vida de um homem, né? A nossa família, ela serve como se fosse um grito no nosso ouvido, assim, de forma inequívoca, do que é importante, do que é a prioridade, para a gente colocar no nosso horizonte de consciência aquilo que realmente precisa ser feito e tirar do nosso horizonte de consciência aquilo que é o supérfluo. E aí, nesse processo de fazer esse tipo de coisa, com esse movimento interno bem alinhado, a gente vai caminhando e ganhando maturidade nesse processo. E eu posso falar com conhecimento de causa porque foi exatamente isso que a paternidade me trouxe. E é exatamente isso que eu desejo para você nesse Dia dos Pais. Que você tenha a capacidade de usar a sua família como uma ferramenta única para te salvar de você mesmo. E é esse o esforço real que vai ser valorizado. O esforço de servir os outros. E não de fazer o que o seu feeling manda, o que seus sentimentos pedem para você fazer. Mas eu queria que você não se enganasse. Parece fácil falando, né? Mas não é um processo muito natural nem muito automático. Ele vai ser fruto de muito esforço. E aí você pode fazer isso de duas formas. Você pode fazer no modo hard, sozinho, batendo cabeça, igual eu fiz, né? Pegando os livros aleatórios, tentando aprender umas coisas, tentando aplicar outras coisas, tentando virar gente meio que na marra, né? Ou você pode fazer no modo easy, que é o modo fácil, que é quando você pega tudo mastigado e só aplica. E se você quer se esforçar já com caminho pavimentado e com aulas práticas e objetivas para te ajudar nesse caminho de ganho de maturidade, de servidão aos outros, de servidão à sua família, você vai clicar no link aqui embaixo que está na descrição e no primeiro comentário fixado e você vai comprar o Chamado Paterno, que é um treinamento que eu criei para chefes de família como você terem um caminho, ter um mapa para seguir de forma bem prática e bem objetiva.